Quando Samuel foi chamado, muito jovem ainda pelo Senhor, o Senhor o chamou e ele disse: Eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. E eu fiquei pensando sobre isso. Vamos falar nesse vídeo a respeito disso, das experiências que nós podemos ter com o Senhor. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mormon para ajudar você a colocar o Vem e Segue-me na prática. Se você curtiu o vídeo, dá um like, se ainda não é inscrito, se inscreve para receber os outros vídeos. E se gostar ou quiser fazer algum tipo de comentário, também pode fazer que eu respondo os comentários. É interessante essa história de Samuel. Ele ainda bastante jovem, né, foi chamado pelo Senhor. É interessante que nessa primeira experiência, ele está dormindo, né, e aí ele ouve uma voz o chamando, e aí ele se levanta e vai até o Eli, e por 3 vezes ele fala isso, e ele fala: não, eu não te chamei. Mas na terceira vez ele fala para ele: olha, até gostaria de ler aqui, que é bem interessante. Ele diz assim: vai, deita-te, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. A partir dessa experiência, então, Samuel começou a ouvir o Senhor por muitas vezes, mas o que é mais importante, além de ouvir, obviamente, que é extremamente importante, é seguir e obedecer exatamente as instruções daquela voz. As instruções do Senhor na sua mente, no seu coração, ou através de sonhos, ou seja lá qual for a forma que você receber alguma resposta ou alguma manifestação do Senhor, que você possa obedecer estritamente a essa voz. Esse tipo de experiência não ocorre só com os profetas, né? Com todos nós. O Senhor quer falar conosco, né? Como nós já aprendemos no Vem Segue-me, Moisés disse, né, quem dera se todos fossem profetas e pudessem receber do Senhor revelação. E é assim que o Senhor quer, ele age desta forma para a nossa própria vida. Ele está sempre disposto a se manifestar a nós e a conduzir os nossos passos. É muito importante que nós tenhamos, então, retidão pessoal, que nós vivamos os mandamentos, que nós estejamos buscando a santificação. A gente não precisa ser perfeito, mas precisa estar buscando a santificação pessoal, a obediência aos mandamentos, para que então o Senhor se manifeste a nós, nos inspire, nos revele a sua vontade. É importante também, por exemplo, quando você tiver... Vamos dizer assim, que você esteja assistindo a uma conferência geral, ou você esteja na capela no domingo assistindo a reunião sacramental e lá os oradores estão falando, ou mesmo durante o sacramento, quando os teus pensamentos, o seu coração está voltado para a expiação do Salvador. Quando você estiver num serão assistindo, ou nas aulas, ou seja lá onde for, que você esteja lendo as Escrituras, por exemplo, o Senhor pode se manifestar a você. E é interessante que você, quando o Senhor falar com você, que você obedeça. Porque muito provavelmente aquilo que você está ouvindo é aquilo que você precisa ouvir para a sua vida, para melhorar a sua vida ou para ajudar você em alguma coisa que você está buscando, a resposta de alguma oração, de algum pedido, como aconteceu com Ana, né, que a gente viu aqui, a mãe de Samuel, que buscou o Senhor com muito fervor e recebeu a bênção de ter filhos. Aliás, ela não teve só Samuel como filho, ela teve outros 5 filhos. Então, a busca, né, por revelação, a busca por respostas, é algo que o Senhor quer para a nossa vida. Ele quer que nós estejamos o mais próximo dele possível para que ele se manifeste a nós. O Elder Scott, mas uma coisa importante desse processo, né, quando você está assistindo uma aula, você está assistindo a conferência geral, ou enfim, onde você estiver, quando você receber do Senhor alguma inspiração, alguma revelação, você deve, se possível, anotar aquilo que o Senhor falou para você. Porque às vezes a gente se esquece e aí então fica, né, se perde.
na nossa mente, se a gente acaba esquecendo aquilo. O Elder Scott até sugeriu que a gente escrevesse, né? Ele disse assim, num discurso muito bom, que eu recomendo para você ler, é Como Obter Revelação e Inspiração para a Vida Pessoal. É um discurso de abril de 2012. Ele disse assim: se for para atender aos propósitos do Senhor, Ele pode trazer à nossa memória tudo o que já nos ocorreu. Tudo bem. Isso não deve enfraquecer nossa determinação de registrarmos as impressões do Espírito. Esse registro detalhado da inspiração mostra a Deus que suas comunicações são sagradas para nós e também ampliará nossa habilidade de recapturá-las. Tais registros de orientação pelo Espírito devem ser protegidos contra perdas ou a intromissão de outras pessoas. É importante registrar, né? Parece que não, né? Parece, puxa, mas será que isso é tão importante? É muito importante. Registrar as tuas experiências pessoais, as manifestações do Espírito, as inspirações. Eu não consigo fazer um diário, já até mencionei num outro vídeo, né? Eu não consigo fazer um diário, né, todos os dias escrever, mas eu todas as minhas experiências espirituais eu escrevo os scripts dos vídeos que eu aqui transmito para vocês, eu escrevo tudo e também coloco lá no meu diário. Eu acho importante a gente ter estas coisas escritas, não apenas para que os nossos futuros, né, os nossos entes queridos no futuro vão poder ler estas experiências, mas para a sua própria vida, para você saber exatamente o que fazer quando o Senhor te revela algo. E o Elder Scott disse isso, olha, para você mostrar para o Senhor, e eu gostei disso que ele disse, né? Mostra a Deus que suas comunicações são sagradas para nós. E também ampliará a nossa habilidade de recapturá-las. Então precisa ser guardado num lugar que você possa ter acesso e que também seja algo sagrado. A gente sabe que as escrituras, elas são registros de profetas, de pessoas que escreveram aquilo que o Senhor os inspirou. E isso hoje em dia, se nós não tivéssemos as escrituras, seria muito complicado. Mas nós temos. Então é importante que a gente escreva. O Elder Scott também disse uma outra coisa que eu acho muito importante nesse processo de receber inspiração, de receber revelação e de atender. Eu acho que o enfoque que eu gostaria de dar hoje para você nesse vídeo é de não apenas escutar, mas de atender com exatidão aquilo que o Senhor disser para você fazer. Ele disse assim: já vi pessoas vencerem desafios que estavam além de sua capacidade, porque confiaram no Senhor e souberam que Ele as guiaria às soluções que eram necessárias urgentemente. Então essa é uma coisa interessante que acontece. O Senhor pode nos revelar algo, às vezes é demorado para a gente receber uma resposta, às vezes vem mais rápido, às vezes demora, depende muito, porque o Senhor sabe todas as coisas, Ele sabe o tempo certo que a gente vai, ao receber aquilo, vai mudar a nossa vida, vai nos transformar, vai nos ajudar. Mas às vezes estas inspirações, essas revelações precisam ser urgentes. E o Senhor entende isso, é óbvio. Ele sabe exatamente se você precisa de algo com urgência. Eu queria contar para vocês uma experiência que aconteceu com um dos meus filhos. Ele estava passando por um processo seletivo numa empresa que eu vou chamar de empresa A. São 3 empresas, A, B e C. Ele já estava no final do processo dessa empresa A, mas ele estava em 2 outros processos na empresa B e na empresa C. Mas ele estava ali naquele processo na empresa A e estava muito feliz porque a empresa é muito boa. E ele estava empregado, ele não estava desempregado, mas ele estava nesse processo aí de melhorar, né, de empresa.
E aí, durante esse processo, que ainda não tinha sido finalizado, ele recebe uma proposta da empresa B, que ele também estava no processo, e finalizou o processo e disse para ele: olha, é o seguinte, você passou no processo seletivo e nós gostaríamos de contratar você, mas você precisa nos dar uma resposta até amanhã. E aí ele ficou bem ansioso e apreensivo, e essa empresa B também era uma empresa muito boa, talvez até melhor do que essa empresa A, que ele estava no processo, finalizando o processo. E aí ele ficou na dúvida: o que, que eu faço? Pego essa empresa B ou continuo no processo com a empresa A? Mas ele precisava dar uma resposta urgente e ele não sabia o que fazer. E ele então, nessa dúvida toda, ele me ligou, ele me telefonou e disse: pai, o que, que eu faço? Pego essa empresa B, né, que já, vamos dizer assim, está garantido, né, que é uma empresa muito boa também, ou rejeito e continuo no processo seletivo com a empresa A, que é uma empresa que eu gostaria muito de trabalhar. Então ele estava nessa dúvida e não sabia o que fazer. E aí ele me perguntou o que deveria fazer. Bom, eu pensei: filho, eu não sei te dar essa resposta assim, mas eu vou perguntar para o Senhor. Me dá um tempinho que eu vou fazer uma oração, eu vou conversar com o Senhor. E foi aí então que eu orei ao Senhor e pedi pelo meu filho. Foi uma experiência muito sagrada para mim, mas eu senti naquela hora, no meu coração, e o Senhor falou à minha mente, respondendo. Ele disse o seguinte, essas são exatamente as palavras: diga a ele para perguntar à esposa. O que ela disser, ele deverá fazer, pois ela tem o dom do discernimento. Simplesmente essa frase. O Senhor disse isso. Chorei muito ao ouvir, né, aquele momento, naquela experiência, porque eu senti muito forte o Espírito. E eu senti realmente que o Senhor estava falando para o meu filho. E aí eu telefonei para ele, né, liguei para ele, contei a experiência para ele. E ele até ficou confuso. Puxa, mas ela vai me dizer, o que será que ela vai me falar? Eu acho que ela vai querer que eu não sei. Ele ficou com bastante dúvida. Ele estava muito ansioso, né? E aí eu disse para ele: olha, conversa com ela, siga exatamente o que o senhor falou, conversa com ela e você vai seguir exatamente o que ela te disser. Mas você não vai contar para ela o que aconteceu aqui entre nós. Você não vai contar para ela a experiência que eu tive. Simplesmente você vai dizer assim: amor, como ele chama ela, o que eu devo fazer? Eu estou com essa e essa situação. O que você me aconselha? Bom, naquele dia mesmo, ele conversou com ela. Eles sentaram, conversaram, ele perguntou para ela, sem contar da nossa experiência, ele contou para ela e ele estava bem apreensivo, mas ela disse para ele o seguinte: rejeita a proposta da empresa B, continua no processo com a empresa A. Ele ficou bem. Ele falou: não, ele pensou assim: puxa, é melhor ter um pássaro na mão do que dois voando, né? E esse era o entendimento dele, mas ela falou para ele que não. E aí ele falou, apesar de ter ficado assim apreensivo, ele falou: tá bom, eu vou seguir o seu conselho. E ele então rejeitou a empresa B. E ele continuou no processo com essa empresa A. E todos nós, na nossa família, todos nós estávamos confiantes, todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo, nós estávamos orando para que ele pudesse, porque se ele fosse para essa empresa A, ele ia progredir bastante e seria muito bom para ele e para a família. E aí ele então continuou no processo com a empresa A. Mas qual não foi a nossa surpresa? A empresa A disse que tinha contratado outra pessoa.
e ele então perdeu a empresa A. Nós ficamos atônitos. Puxa, o que aconteceu? Eu principalmente. E eu falei, puxa, mas Senhor, né? Eu orei, eu falei, Senhor, o Senhor disse que era para ele ouvir a esposa e o que ela dissesse era para fazer, mas ele está perdendo essa empresa, ele perdeu essa empresa, na verdade ele perdeu as duas, né? A empresa A e a empresa B. E nós ficamos todos sem entender, mas o Senhor não me disse nada. A esposa dele estava confiante. Interessante isso. Eu me lembro bem. Ela estava confiante de que tudo ia dar certo de alguma forma. Ele estava ainda participando daquele processo na empresa C, que era uma empresa muito boa, mas enquanto ele estava no processo da A e da B, a empresa C estava bem no início do processo seletivo. Mas passou-se um mês e pouco, quase 2 meses, eles então finalizaram o processo seletivo com ele. E ele foi escolhido. E aí então ele foi recebido, né? Foi aceito pela empresa C. E eles fizeram uma proposta para ele. A proposta era simplesmente muito melhor do que as duas outras. Era uma empresa muito melhor também. Os benefícios que ele recebeu eram extraordinários. E ele ficou tão feliz. E ele, depois que ele foi aceito no processo seletivo, que ele foi contratado, ele aceitou a proposta, ele veio e contou para nós, foi uma alegria muito grande. E nós sentimos naquele dia realmente que o Senhor sabe das coisas. A esposa dele foi inspirada pelo Senhor. A esposa dele ela tem esse dom do discernimento e o ajudou a tomar essa decisão tão importante. Então, o Senhor, ele nos revela a sua vontade, mas o mais importante é obedecer à voz. É seguir com exatidão tudo aquilo que o Senhor disser para você fazer. E se você fizer isso, com certeza vai dar tudo certo. Não tem como dar errado, porque quando o Senhor fala, acontece. Eu achei tão interessante essa experiência, eu comecei a pensar em outras experiências das Escrituras. Por exemplo, quando Maria foi chamada pelo anjo Gabriel para ser a mãe do Salvador, ela disse assim, quando o anjo, né, disse para ela, olha, você vai ser a mãe do Salvador, tal, você vai ter um filho que é do Pai Celestial, explicou tudo para ela. Ela disse o seguinte para o anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha que coisa maravilhosa isso. Ela disse, olha, eu estou aqui, eu estou pronta, eu vou fazer a vontade do Senhor. E ela cumpriu estritamente a vontade do Senhor e foi tão abençoada. Ela foi a mãe do Salvador. E ela cumpriu tudo o que precisava ser feito. Ela foi uma mãe extraordinária, escolhida dentre todas as mulheres. E ela, como ela seguiu estritamente a voz do Senhor, olha que experiências ela teve durante a vida dela. Foram experiências duras ao ver seu filho sendo crucificado. Entretanto, ela era a mãe física do Salvador. E isso trouxe essa experiência, com certeza, para a vida dela. Se a gente pudesse conversar com ela, entrevistar ela e perguntar como foi, tenho certeza que ela se regozijou muito de ter sido a mãe do Salvador Jesus Cristo aqui na Terra. Nós encontramos outras experiências, como Nefe, por exemplo, quando o Senhor disse assim, olha, através de lei, vai buscar as placas de latão, porque eu quero que essas escrituras estejam com vocês e tudo mais. E eles tinham que voltar mais de 200 quilômetros, quer dizer, 200 e poucos quilômetros para ir até Jerusalém, de onde eles estavam no deserto, depois voltar mais de 400 quilômetros, mas eles foram. E Nefe disse, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas.
Então, o Senhor revelou através do profeta para Nefe, ele não murmurou, ele não reclamou, disse, eu vou. Ele se colocou como Maria ali, né? Ele disse, não, eu vou. Ele recebeu essa revelação através do profeta Lei, do pai dele, e ele foi e fez, e ele seguiu estritamente e conseguiu as placas. Não foi fácil, não foi fácil para Maria, não é fácil para ninguém. Para o meu filho também foi uma experiência difícil durante o processo, né, todo, mas o Senhor ajuda, te leva a conquistar aquilo que você deseja, te leva a conquistar aquilo que Ele tem preparado para você. Então sempre pense nisso. Ao receber uma inspiração, uma revelação, pega a sua bênção patriarcal, dá uma olhada nela, veja tudo aquilo que o Senhor deseja de você, que o Senhor espera de você, e siga com exatidão. E se você fizer, você vai ser mais feliz, você vai ser mais abençoado. Então, como o profeta Samuel fez, faça você também. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Até o próximo vídeo.